Você já se sentiu frustrado ao tentar controlar a pressão alta? Talvez já tenha se dedicado a uma dieta mais saudável, cortado o sal da sua alimentação e se exercitado com mais frequência, mas os números no monitor ainda não mostram a melhora que você espera. Imagine se eu dissesse que o inimigo silencioso da sua saúde pode estar escondido em um copo, pronto para te sabotar mesmo sem você perceber. Por anos, a pressão alta tem sido vista como uma batalha contra o sal, contra a gordura, contra o excesso de peso, e sem dúvida esses fatores influenciam. Mas e se eu te dissesse que existem outros vilões escondidos, inimigos disfarçados de sabores deliciosos, que podem estar contribuindo para o seu problema? Minha experiência como médico me mostrou que muitas pessoas lutam contra a pressão alta, buscando soluções mirabolantes, remédios mágicos, dietas restritivas. Mas a verdade é que a solução pode estar mais próxima do que você imagina, talvez até mesmo na sua geladeira. Você sabia que algumas bebidas, mesmo as que você considera inofensivas, podem ter um impacto negativo na sua saúde cardiovascular? É como se estivesse bebendo um veneno disfarçado de delícias. Durante anos, eu presenciei pacientes que, mesmo cuidando da alimentação, continuavam com a pressão alta, sem saber que o problema estava em seus hábitos de bebida. Neste vídeo, vou revelar a verdade por trás de 5 bebidas que, cientificamente comprovadas, podem elevar seu risco de problemas cardiovasculares. Prepare-se para uma jornada de descoberta, para conhecer seus inimigos líquidos, para entender como eles afetam seu corpo e, mais importante, para descobrir como se proteger e tomar o controle da sua saúde. Este é um chamado para uma mudança, para uma vida mais saudável e livre da pressão alta, e você está convidado a fazer parte dessa jornada comigo. A primeira delas é um inimigo que se esconde em plena luz do dia: o suco de fruta industrializado. Você imagina que está tomando algo natural, cheio de vitaminas, mas a realidade é bem diferente. Muitos desses sucos são ricos em açúcares adicionados e, em vez de nutrir, podem contribuir para a inflamação e o aumento da pressão arterial. Já pensou em como esse açúcar disfarçado de sabor frutado pode estar impactando o seu corpo? Outro vilão comum é o refrigerante, aquele que refresca no calor, mas que, na verdade, é um veneno disfarçado. Com altas concentrações de açúcar e cafeína, o refrigerante causa uma série de problemas à saúde, incluindo picos de pressão arterial, aumento do risco de diabetes e até mesmo problemas no coração. Muitas vezes, as pessoas se enganam, acreditando que tomar apenas uma lata por dia não fará mal. Mas a verdade é que, mesmo em pequenas quantidades, o refrigerante pode acumular seus efeitos negativos no longo prazo. E o que dizer das bebidas alcoólicas? Um bom vinho tinto, por exemplo, pode ter benefícios antioxidantes, mas o consumo excessivo de qualquer bebida alcoólica pode levar ao aumento da pressão arterial, principalmente em indivíduos que já apresentam predisposição. Imagine como o álcool, que relaxa o corpo, pode, em excesso, levar ao oposto, causando um impacto negativo na sua saúde cardiovascular. Agora, considere como essa informação se aplica quando você está em um jantar social. Você pode se ver diante de um buffet cheio de sucos industrializados e refrigerantes, e a tentação de se deliciar com um copo de vinho pode ser grande. Mas, com a consciência que você adquiriu, você está preparado para fazer escolhas mais inteligentes, priorizando a sua saúde. Lembrando que a água, sempre a melhor opção, pode ser aromatizada com frutas frescas, ervas como hortelã ou gengibre, ou mesmo com um toque de limão, para uma experiência mais saborosa sem os riscos daqueles inimigos disfarçados. Entretanto, a culpa não se resume apenas às bebidas açucaradas ou alcoólicas. Uma armadilha sutil que muitos pacientes ignoram é o consumo excessivo de cafeína presente em chás, cafés e bebidas energéticas. A cafeína, em doses controladas, pode até mesmo ser benéfica para alguns, mas quando consumida em excesso, desencadeia uma série de reações no corpo. Imagine o cafeína como um gatilho para o sistema nervoso. Ele acelera o ritmo cardíaco, aumenta a pressão arterial e libera adrenalina, preparando o corpo para uma situação de estresse. Agora, pense em como esse efeito se acumula ao longo do dia, especialmente para quem precisa lidar com a pressão alta. A cada xícara de café, a cada lata de energético, você está adicionando mais um gatilho a esse sistema, amplificando o risco de picos de pressão e, consequentemente, de complicações cardiovasculares. Agora considere como essa informação se aplica quando você está em um ambiente de trabalho estressante. A tentação de buscar um café ou uma bebida energética para dar aquela força pode ser grande, mas lembre-se de que, para muitos, essa força pode se transformar em um risco para a saúde.
Em vez de buscar um impulso efêmero, explore alternativas como chás relaxantes, como camomila ou lavanda, que podem ajudar a controlar a ansiedade e promover o bem-estar. Além dos impactos diretos sobre o sistema cardiovascular, essa dependência de cafeína pode ter consequências psicológicas importantes. Imagine o seu cérebro como uma engrenagem que precisa funcionar de forma equilibrada. A cafeína, em excesso, age como um acelerador, mantendo o sistema nervoso em alerta constante. Isso pode levar a ansiedade, dificuldade de concentração e até mesmo insônia. Por outro lado, quando a ingestão de cafeína é reduzida, muitas pessoas se sentem mais vulneráveis, com sintomas de abstinência como dor de cabeça, fadiga e irritabilidade. Essa dependência pode criar um ciclo vicioso, onde a pessoa busca cada vez mais cafeína para lidar com os efeitos da abstinência, sem perceber que está perpetuando o problema. Agora, pense em como essa dinâmica pode se manifestar em situações do dia a dia. Você pode se encontrar em uma reunião importante, tentando se manter alerta e focado, mas a tensão e a busca por mais cafeína podem estar atrapalhando sua performance e criatividade. Em vez de se entregar à dependência, explore outras formas de aumentar sua energia e concentração, como exercícios físicos regulares, uma alimentação balanceada e técnicas de relaxamento. Agora, imagine o impacto que essa dependência de cafeína pode ter em seu sono. A cafeína interfere na produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo circadiano e induzir o sono. Uma xícara de café antes de dormir pode parecer uma pequena indulgência, mas pode ter consequências significativas para a qualidade do seu descanso. Consequentemente, a privação de sono, por sua vez, contribui para o aumento da pressão arterial. Quando você não dorme o suficiente, o corpo entra em um estado de alerta constante, liberando cortisol, o hormônio do estresse, que eleva a pressão arterial. É um ciclo vicioso. A cafeína impede um sono reparador, a falta de sono aumenta a pressão arterial, e essa pressão alta pode levar a problemas de saúde a longo prazo. Mas essa relação entre cafeína, sono e pressão arterial vai além do indivíduo. Considere o impacto que a dependência de café na sociedade. É comum ver pessoas buscando um empurrãozinho de cafeína para enfrentar o ritmo acelerado da vida moderna. Em um ambiente de trabalho que exige alta performance, a pressão por resultados e a busca por produtividade podem levar à excessiva ingestão de cafeína, criando um ciclo de dependência e ansiedade. Agora, pense no impacto dessa dependência em suas interações sociais. Uma conversa animada no café da manhã, um encontro com amigos para um café da tarde, até mesmo o ritual de um café com a família depois do jantar, todos esses momentos podem se tornar dependentes daquela dose extra de cafeína. Mas e se você se deparar com uma situação onde o consumo de cafeína não é possível ou desejável? Imagine estar em um jantar requintado, com um menu sofisticado que não inclui café ou chá. Ou talvez você esteja visitando um amigo que segue uma dieta restritiva, sem cafeína. Como lidar com essa situação sem se sentir desconfortável ou fora de sintonia com o ambiente? Outro desafio aparece quando você viaja para um país com diferentes costumes e hábitos de consumo. Em algumas culturas, a cafeína está presente em bebidas tradicionais e rituais sociais. Aprender a navegar por essas diferenças culturais, respeitando as tradições locais e, ao mesmo tempo, cuidando da sua saúde, pode ser um desafio. Além disso, considere a questão da acessibilidade. Para pessoas com condições específicas, como ansiedade, problemas cardíacos ou intolerância à cafeína, a restrição dessa substância pode ser fundamental para o bem-estar. Imagine estar em uma reunião de trabalho e alguém pedir um café, sem se dar conta do impacto que isso pode ter em um colega com problemas cardíacos. A falta de sensibilidade e consciência ao consumir cafeína pode criar situações constrangedoras e impactar a experiência de outras pessoas. Agora, pense no impacto dessa dependência na sua relação com o próprio corpo. A busca por uma dose extra de cafeína pode mascarar sinais importantes de alerta que seu corpo está te enviando. Imagine se você está com sede, mas, em vez de tomar água, busca um café para aliviar a sensação de fadiga. Você pode estar ignorando a necessidade real do seu corpo por hidratação, substituindo-a por uma falsa sensação de energia. Essa dependência pode criar uma relação de desconexão entre você e seus próprios impulsos biológicos. Em vez de ouvir o que seu corpo realmente precisa, você se torna um prisioneiro do ciclo vicioso da cafeína, buscando constantemente um empurrãozinho para funcionar. Isso pode levar a uma série de problemas, como desequilíbrios hormonais, alterações no ritmo digestivo e até mesmo a diminuição da capacidade de sentir fome e saciedade. Entenda que o corpo é um sistema complexo e interdependente.
Cada função está interligada, e a dependência de cafeína pode desequilibrar esse delicado sistema. Um exemplo disso é o impacto na função renal. Quando você consome muita cafeína, seus rins trabalham mais para eliminá-la do organismo. Isso pode levar ao desgaste desses órgãos a longo prazo, especialmente em pessoas com histórico de problemas renais ou outras condições de saúde. Outro ponto importante é a questão da tolerância. À medida que você se torna dependente da cafeína, seu corpo necessita de quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Isso pode levar a uma escalada constante de consumo, criando um ciclo vicioso cada vez mais difícil de interromper. Imagine que você precisa tomar uma xícara de café para acordar, mas depois precisa de 2 para se manter focado, e logo depois precisa de 3, e assim por diante. Agora, imagine o impacto dessa dependência na sua capacidade de lidar com o estresse. Quando você se torna dependente da cafeína, seu corpo passa a reagir de forma mais intensa a situações desafiadoras, como prazos apertados, conflitos interpessoais ou simplesmente a correria do dia a dia. A cafeína aumenta a liberação de adrenalina, preparando-o para uma resposta de luta ou fuga. Mas essa resposta, se constante, pode levar ao esgotamento físico e emocional. Pense em como você se sente após um dia agitado, cheio de compromissos e responsabilidades. Se você recorre à cafeína para lidar com a fadiga e a tensão, pode estar apenas mascarando os sintomas, adiando o momento em que seu corpo realmente precisa descansar e recuperar-se. Essa dependência pode criar um ciclo vicioso. Mais estresse leva a mais cafeína, o que, por sua vez, aumenta a sensibilidade ao estresse, levando a mais cafeína, e assim por diante. Outro aspecto importante a considerar é a questão da saúde mental. A cafeína pode interferir nos níveis de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, substâncias que regem o humor, a motivação e a concentração. Imagine alguém com tendências à ansiedade ou depressão. A cafeína pode exacerbar esses sintomas, intensificando a sensação de nervosismo, irritabilidade e apatia. Ao longo dessa jornada, mergulhamos em um universo de sabores, rituais e hábitos que se escondem por trás de uma simples xícara de café. Descobrimos como a cafeína, essa substância tão presente em nossas vidas, pode exercer um poder sutil, mas profundo, sobre nosso corpo e mente. Imaginem, por um momento, que a cafeína é uma corrente elétrica, que em doses controladas, pode nos energizar e dar um impulso. Mas, se essa corrente se torna excessiva, pode gerar um curto-circuito, interferindo no funcionamento harmonioso de todos os nossos sistemas. Essa descoberta nos leva a uma reflexão profunda sobre a relação que cultivamos com o consumo de cafeína. Ela se tornou tão intrínseca à nossa rotina que muitas vezes a consumimos sem pensar, sem questionar seus impactos reais sobre nossa saúde e bem-estar. Como se fosse um elo invisível, a cafeína se conecta a diversos aspectos de nossas vidas. A maneira como lidamos com o estresse, a qualidade do nosso sono, a sensibilidade a emoções e até mesmo a forma como nos relacionamos com o próprio corpo. Refletindo sobre essa jornada até aqui, compreendemos que a busca por uma vida mais saudável não se trata de eliminar completamente o prazer que a cafeína nos proporciona, mas sim de desenvolver uma consciência mais profunda sobre nosso consumo, aprendendo a apreciá-la com moderação e sabedoria. É como um baile delicado, onde precisamos encontrar o ritmo certo para nos movermos com graça e equilíbrio, sem nos deixar levar pela música em excesso. Ao longo dessa jornada, desvendamos juntos os segredos por trás de uma simples xícara de café. Compreendemos como a cafeína, essa presença tão cotidiana em nossas vidas, pode exercer um poder sutil, mas real, sobre nosso corpo e mente. Mas o que aprendemos vai muito além da cafeína. Descobrimos a importância de olhar para as escolhas que fazemos diariamente, de questionar os hábitos que nos tornam dependentes de substâncias para lidar com o estresse, a fadiga e a correria do dia a dia. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer que a saúde é um estado de equilíbrio, uma dança delicada entre prazer e consciência. Agora, imagine a possibilidade de despertar cada dia com mais energia, proveniente de uma boa noite de sono, de ter a clareza mental para enfrentar os desafios com serenidade, de cultivar uma relação mais harmoniosa com o próprio corpo. Essa é a verdadeira recompensa da jornada que iniciamos juntos, a capacidade de tomar o controle da nossa saúde, de transformar hábitos em escolhas conscientes e de construir uma vida mais leve e plena. A partir de agora, a decisão de como nos relacionarmos com a cafeína e com todas as outras bebidas que impactam nosso corpo está em nossas mãos. A verdadeira prática começa agora, com cada escolha consciente, com cada xícara de água fresca,
com cada decisão de priorizar o bem-estar. A jornada para uma vida mais saudável começa com um passo, uma mudança consciente que gera um ciclo virtuoso de autoconhecimento e cuidado.